Ele levantou minha passagem com 2 dedos, como se fosse um guardanapo sujo. Econômica. Não reclame, sua militar pobre. Ele disse, alto o suficiente para metade da fila ouvir. As pessoas riram sem graça. Outras desviaram o olhar. Eu só olhei para frente. Segurei meu documento e esperei minha vez. Aprendi cedo que o silêncio às vezes é mais barulhento que qualquer resposta. Estávamos no aeroporto de Brasília, a caminho do Havaí. Meu irmão, o brilhante empresário da família, fazia questão de repetir que aquela viagem era o merecido descanso depois de um ano de sucesso. Ele falava isso como quem anuncia um prêmio que ninguém mais merecia disputar. E eu estava ali, de uniforme simples, mala pequena, passagem comprada com milhas e paciência. Quando ele passou o bilhete no balcão, o atendente sorriu. Primeira classe, senhor. Meu irmão se virou para mim, inflando o peito. Ah, viu, mana? O topo tem espaço para quem sabe se planejar. Eu apenas balancei a cabeça. Ele nunca entendeu o que era planejamento quando o assunto era vida real. Enquanto eu aguardava minha vez, ele tirou o celular do bolso e começou a filmar stories. Partiu Havaí, primeira classe, baby, dizia ele, apontando para mim no fundo do quadro. E olha quem vai lá atrás, na econômica. A guerreira da nação, coitadinha. A atendente olhou para mim constrangida. Eu apenas forcei um sorriso. É irmão, né? Ela sussurrou, tentando aliviar. É, respondi. Pelo menos por enquanto. O som dos alto-falantes anunciava voos. Crianças corriam. Malas batiam no piso de porcelanato. Tudo normal, até que chegou a minha vez. Passei o documento no scanner. A tela piscou. Vermelha. O atendente travou. Só um instante, senhora, disse. A voz muda de repente, como quem não sabe se chama segurança ou ajuda. Meu irmão não perdeu tempo. Ih, olha aí! Aprontou o quê, sargento? O sistema não quer nem te deixar sair do país! As risadas dele ecoaram mais do que deveriam. Eu não respondi. Apenas observei o rosto do atendente, que lia e relia o monitor com as sobrancelhas arqueadas. Ele olhou para mim, depois para o fundo do corredor, onde 2 pessoas de terno começaram a se aproximar. Senhora, poderia me acompanhar, por favor? O tom dele mudou. Já não era o mesmo usado para passageiros comuns. Meu irmão se intrometeu. Acompanhar? Ela fez o quê, meu amigo? Tá levando arma na mala? O homem de terno olhou para ele com frieza. Senhor, precisamos que a passageira venha conosco. Mas eu sou o irmão dela? Então aguarde aqui, por favor. Eu peguei minha mochila e segui. Não perguntei nada. Aprendi a andar em silêncio quando tudo ao redor tenta te medir. Atrás de mim, ouvi meu irmão reclamando alto, como quem não suporta não ser o centro da atenção. Isso é um absurdo. Ela é só uma sargento do exército, não tem nada demais. A sala era pequena, fria e silenciosa. O homem de terno pediu meu documento e fez uma chamada no rádio. Identificação confirmada. Confirme prioridade de deslocamento. Prioridade? Eu não disse nada. O outro homem trouxe uma pasta. Dentro dela, um papel plastificado com meu nome completo, posto e um carimbo oficial. Ele olhou para mim com respeito e uma certa tensão. Senhora, o sistema marcou seu CPF no protocolo de prioridade interna. A senhora ainda está vinculada à força? Assenti. Sim. Entendido. Precisamos apenas confirmar o destino. Havaí. Motivo? Férias. Ele trocou um olhar rápido com o colega. Tudo bem, disse depois de alguns segundos. A senhora está liberada. Mas antes de me deixar sair, completou. Só um detalhe, sargento. Agradecemos o seu serviço. Voltei para o saguão. Meu irmão estava impaciente, braços cruzados, batendo o pé. Finalmente. Que vergonha. Todo mundo olhando. Peguei minha passagem, dobrei e guardei sem olhar para ele. Tudo certo. Falei apenas. Que foi isso? Te pegaram por quê? Nada demais. Nada demais? Eles te levaram para uma sala. Olhei para ele e disse o que ele mais odiava ouvir. Você não entenderia. Ele bufou, pegou a mala e foi em direção à fila da primeira classe. Eu segui para a fila da econômica, sentindo o peso do olhar das pessoas. Algumas cochichavam, outras apenas fingiam não ver. No portão, enquanto esperávamos o embarque, ele não parava de falar sobre o absurdo da segurança, sobre como o sistema brasileiro é uma piada e que militares deviam ser tratados como gente comum. Ele sempre teve o dom de transformar ignorância em opinião. Quando chamaram a prioridade, o atendente olhou para mim. Sargento, por favor. Meu irmão riu. É prioridade da econômica? Essa eu quero ver. Mas o atendente insistiu. Por gentileza, senhora. É ordem do sistema.
A senhora precisa embarcar antes dos demais. Foi a primeira vez que o vi calar a boca. Ele ficou parado, a mala pendendo na mão, o sorriso desaparecendo. Eu só dei um passo à frente, mostrei o documento e entrei. Não olhei para trás. Dentro do Finger, o barulho das turbinas abafava tudo. Meu coração batia calmo, como em dia de missão. Algo me dizia que aquela viagem seria mais do que um descanso. Seria um acerto de contas com o passado, e com tudo que ficou preso nele. Enquanto o avião aguardava a autorização para decolar, recebi uma mensagem no celular. Não sei o que você aprontou, mas isso ainda vai sobrar para mim. Era dele. Eu apenas bloqueei o número e fechei os olhos. O avião começou a taxiar, e o som metálico das rodas no asfalto me fez lembrar do mesmo som das botas no pátio de formatura. Tudo em silêncio, tudo sob controle. Mas dentro de mim eu sabia. Aquele alerta vermelho no sistema não era um erro. Era um eco do que eu tentei deixar para trás. E que agora, de alguma forma, estava vindo comigo pro Havaí. Durante o voo, o som constante das turbinas parecia um lembrete de que certas coisas nunca param, apenas seguem em movimento. Eu fiquei olhando pela janela, vendo as nuvens se acumularem como montanhas brancas, e por alguns instantes tentei convencer a mim mesma de que aquele alerta vermelho tinha sido só uma falha de sistema. Mas o corpo sabe quando algo é mais profundo do que um erro técnico. E o meu corpo sabia. Era o mesmo frio que senti quando o rádio estourou em ruído estático durante a Operação Anhangá, 3 anos antes, no interior do Amazonas. O mesmo instante em que entendi que, mesmo viva, uma parte de mim nunca voltaria de lá. Fechei os olhos e vi o rosto de Silva, o recruta que eu tentei arrastar pelos ombros depois da emboscada. Lembrei do cheiro de terra molhada, do sangue misturado à chuva, do helicóptero que nunca chegou. Naquela noite fomos 3 contra 19. 2 voltaram. Um deles foi enterrado no barro antes do amanhecer. E desde então, meu nome ficou em um arquivo confidencial do Ministério da Defesa, marcado como ativo em protocolo de prioridade nacional. Não por heroísmo, por sobrevivência. Eu nunca quis ser o tipo de pessoa que as pessoas olham 2 vezes antes de falar. Quis ser só alguém que cumpriu o dever e voltou. Mas a volta nem sempre é o fim da guerra. O comissário me trouxe café. Eu agradeci e fingi que dormia, mas minha cabeça voltava para a sala do aeroporto, para a expressão dos agentes, para o carimbo vermelho piscando no monitor. Eu sabia que aquilo significava algo que meu irmão jamais entenderia. Ele achava que a vida se media em milhas e curtidas, que respeito se comprava com cartão black. Nunca entendeu o que é ser olhado por cima do ombro e mesmo assim seguir em frente, sem reclamar. Quando éramos pequenos, eu o protegia das brigas na escola. Ele chorava, eu apanhava. E a mãe dizia que ele era delicado, que eu precisava ser o escudo dele. Crescemos e o papel não mudou. Eu entrei no exército. Ele na faculdade que eu ajudei a pagar com o dinheiro das missões extras e das diárias atrasadas que levei anos para receber. E no final, o escudo virou piada. Militar pobre, foi o que ele disse no check-in. Engraçado como as pessoas esquecem o preço do que não pagaram. O avião sacudiu um pouco e a aeromoça pediu que todos afivelassem os cintos. Eu obedeci, mas o corpo ainda estava em alerta, como se a qualquer momento fosse ouvir ação, o velho reflexo. Respirei fundo e olhei o relógio. Ainda faltavam 4 horas até o Havaí. 4 horas até eu ter que olhar na cara dele de novo. Pensei em fingir um sorriso, em deixar passar, mas algo em mim disse que não dava mais para fingir nada. A humilhação no aeroporto não tinha sido apenas um comentário infeliz. Era o retrato de uma vida inteira em que eu fui tratada como suplente. E o sistema vermelho só apareceu para me lembrar que eu não devia nada a ninguém, nem mesmo à família. Quando o avião pousou para a conexão em Dallas, meu celular vibrou com uma mensagem da força. Era um número criptografado, apenas um aviso simples. Identificação confirmada. Contato visual no destino final. Operação K12 encerrada. Agradecemos o serviço prestado. Eu li 3 vezes. Operação K12 era o nome interno da missão em que eu havia participado antes de pedir licença. Eu nunca contei a ninguém, nem mesmo ao comando direto, que ainda tinha pesadelos com aquele dia. E agora, o sistema tinha trazido meu nome de volta à superfície como uma boia depois do afogamento. Era isso. O alerta não era erro. Era um reconhecimento silencioso. Eu não devia ser tratada como passageira comum porque o governo ainda me devia segurança. O mesmo protocolo que protege ex-combatentes em missões de risco. Mas o que eles chamam de proteção
Às vezes é só uma forma elegante de lembrar que você não pertence mais ao mundo comum. Quando reencontrei meu irmão no saguão, ele estava cercado de gente. Falava alto, gesticulava, contava a história do showzinho da irmã militar, como se tivesse presenciado um escândalo internacional. Eu passei direto, sem olhar. Ele me alcançou alguns metros adiante, ainda rindo. E aí, detetive, liberaram seu passaporte de agente secreta? Debochou. Eu continuei andando. Tô falando com você. Não vai fingir que não ouve, né? Respirei fundo, sem virar o rosto. Já ouvi demais por hoje. Ele bufou. Disse que eu estava me achando e que ninguém liga para essas medalhinhas de quartel. Eu parei por um segundo, olhei para ele e disse apenas: a diferença é que as minhas medalhas não vêm com fatura. Ele ficou quieto. Por um momento, quase senti pena. Na área de embarque, sentei perto da janela e vi a noite cair. O reflexo do vidro me devolvia uma imagem que eu mal reconhecia. Olheiras fundas, expressão cansada, mas o mesmo olhar treinado para não baixar a guarda. Pensei em papai. Ele também foi militar, daqueles antigos que achavam que o silêncio era uma forma de oração. Quando ele morreu, eu prometi a mim mesma que não deixaria o sobrenome dele virar motivo de vergonha. E talvez por isso o nome Ribeiro ainda acendesse alertas em sistemas que eu nem sabia que existiam. Ele recebeu uma condecoração póstuma depois que o comboio dele foi emboscado em Cayena. Nunca trouxeram o corpo, só um relógio quebrado e uma bandeira dobrada. Eu tinha 13 anos. Foi naquele dia que decidi seguir o mesmo caminho, mesmo sabendo o preço. Meu irmão nunca entendeu. Ele dizia que eu me escondia atrás do uniforme porque não tinha coragem de viver de verdade. Engano dele. Eu só aprendi que viver de verdade não é o mesmo que aparecer. O embarque foi anunciado e, dessa vez, fui chamada pelo nome completo. Sargento Ribeiro, por favor, apresente-se ao portão de prioridade. O tom do funcionário era firme, quase respeitoso. As pessoas olharam, algumas curiosas, outras em silêncio. O rosto do meu irmão, parado a poucos metros, era um retrato perfeito da confusão entre inveja e incredulidade. Eu caminhei até o portão, entreguei o passaporte e ouvi o bip suave da leitura aprovada. Nenhum vermelho agora, só verde. Entrei sem olhar para trás. O avião cheirava a couro novo e café fresco. Um dos comissários, de semblante sério, veio me receber. A senhora foi realocada na primeira fileira, assento 1A, cortesia do Comando de Segurança Aérea. Eu só assenti. Ele me entregou um envelope pequeno com o brasão da força e um papel dentro. Entrega reservada. A senhora saberá quando abrir. Guardei na bolsa. A viagem ainda estava começando, e eu já sentia que cada minuto era uma armadilha emocional prestes a estourar. Enquanto o avião taxiava, olhei pela janela e vi meu irmão ao longe, discutindo com uma atendente, gesticulando nervoso, como se o mundo lhe devesse explicações. Ele nunca suportou não ser prioridade. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, percebi que não era mais eu quem estava no papel de quem fica para trás. Eu era a que finalmente embarcava antes, não porque queria estar acima, mas porque pela primeira vez, alguém, mesmo que fosse o frio algoritmo de um sistema, lembrava que eu existia. Durante o voo, abri o envelope. Lá dentro, um cartão com um número de protocolo e uma mensagem curta. Ao desembarcar, dirija-se ao ponto de contato. Sua presença foi requisitada. Sem assinatura, apenas o brasão carimbado. Senti um arrepio. O protocolo de prioridade nacional, aquele que me perseguia desde a selva, ainda estava ativo. Eu sabia o que isso significava. Alguém, em algum lugar, ainda estava de olho em mim. E não era por preocupação, era vigilância. O tipo de cuidado que não protege, observa. A turbulência começou leve, mas minha mente estava em outro tipo de tempestade. Pensei em quantas vezes fui chamada de fria, insensível, difícil de lidar. Nenhum deles sabia que a frieza era só o reflexo do que a guerra deixa no corpo quando ela não termina por dentro. E talvez o Havaí não fosse o descanso que eu imaginei. Talvez fosse apenas o cenário final de algo que ainda precisava ser resolvido. O alerta vermelho, o envelope, o olhar dos agentes no aeroporto, tudo apontava para um fio solto que voltava a me puxar. E eu sabia que esse fio tinha um nome. O mesmo nome que meu irmão carregava. Mesmo sem merecer. Ribeiro. Quando o avião pousou, o céu estava alaranjado e o vento quente invadia a cabine.
As pessoas aplaudiram, como sempre fazem quando um avião aterrissa em segurança. Eu apenas soltei o cinto e permaneci sentada até todos passarem. No celular, o sinal voltou e uma notificação piscou na tela. Seu irmão mencionou você em uma publicação. Abri. Era um vídeo dele, no embarque, gravando a si mesmo enquanto zombava da minha reunião secreta. A legenda dizia: enquanto uns trabalham, outros brincam de agente federal. Os comentários riam, elogiavam o humor. Eu fechei o aplicativo sem pensar. O barulho ao meu redor ficou distante. A guerra que eu achei que tinha deixado nas selvas voltava a me encontrar em aeroportos, celulares e postagens. Só mudavam as armas. Peguei minha mala, caminhei até a saída e, ao passar pelo portão, vi um homem de terno me observando à distância. Ele me cumprimentou com um leve aceno, depois virou-se e desapareceu entre os turistas. O vento trouxe o cheiro salgado do mar, misturado ao diesel dos ônibus. Pela primeira vez, desde que o alerta vermelho piscou na tela, eu entendi o que estava prestes a acontecer. O passado que tentei enterrar estava vindo ao meu encontro, e ele não vinha sozinho. O calor do Havaí parecia mais denso do que eu lembrava das fotos, como se o ar carregasse algo que não era apenas umidade, mas uma tensão antiga disfarçada de brisa. O aeroporto estava cheio, turistas bronzeados, famílias com colares de flores, casais rindo alto com copos de café gelado. Eu caminhava devagar, o uniforme coberto por uma jaqueta leve, tentando me misturar, mas a cabeça ainda girava entre o alerta vermelho, o envelope e o olhar do homem de terno que desaparecera no meio da multidão. Ele não parecia um turista, tampouco um funcionário. Era o tipo de olhar que aprendi a reconhecer, aquele que não observa, avalia. Fiquei parada por um segundo na saída, o celular vibrando no bolso com notificações que eu não tinha coragem de abrir. A tela mostrava dezenas de mensagens, menções, comentários. Meu irmão havia transformado o episódio do aeroporto em conteúdo. Abri o vídeo e lá estava ele, no saguão de Dallas, dramatizando tudo. Gente, vocês não acreditam. Minha irmã militar foi parada porque o nome dela acendeu no sistema. Deve estar devendo pensão pro exército ou coisa pior. O vídeo já passava de 50 mil visualizações, recheado de risadas e piadas sobre a dura vida dos patriotas. Ele sabia exatamente o que fazia: transformar minha vida em palco, porque sem plateia ele não sabia existir. E eu, que aprendi a viver sem aplausos, sabia o quanto o silêncio machuca quem precisa ser visto o tempo todo. Fechei o vídeo antes de chegar ao fim, mas o estrago já estava feito. As notificações mostravam mensagens de conhecidos, colegas de batalhão, até ex-comandantes. Tá tudo bem, Ribeiro? Precisando de algo? Viram seu nome no vídeo, te defendemos nos comentários. O constrangimento vinha travestido de preocupação. Enquanto atravessava o saguão, percebi que 2 pessoas me observavam perto da área de desembarque doméstico. Homens discretos, roupas simples, mas o tipo de postura que denuncia treinamento. Um deles tocou o rádio no ouvido, e nesse instante o celular vibrou de novo. Mensagem de número desconhecido. Ponto de contato aguardando fora do terminal. Identifique-se como Sargento Ribeiro. Respirei fundo e segui para a porta de vidro. Do lado de fora, o sol batia forte, e um SUV preto esperava no meio-fio. Um homem de meia idade, pele morena, óculos escuros, me acenou discretamente. Sargento Ribeiro? Perguntou com voz calma. Assenti. Sou do Departamento de Ligação de Missões Especiais. O protocolo de prioridade foi ativado por engano parcial. Precisamos esclarecer. Ele abriu a porta do carro. Por dentro, o ar-condicionado era quase gelado demais. Seu irmão tornou as coisas um pouco mais visíveis do que gostaríamos, completou, abrindo uma pasta no colo. As palavras dele soaram como prego batendo em tampa de caixão. Eu me inclinei para a frente. Visíveis como? Ele virou o tablet na minha direção. Na tela, o vídeo do meu irmão, mas agora replicado em páginas de notícias sensacionalistas, blogs militares, perfis anônimos. Manchetes com frases como militar retida em aeroporto sob suspeita e sargento envolvida em protocolo secreto. O tipo de manchete que transforma qualquer pessoa em suspeita de si mesma. Isso não era para vazar, ele disse quase num sussurro. O sistema de prioridade é confidencial, e agora seu nome circula em grupos errados. Senti um nó subir da garganta até o peito. Eu não fiz nada de errado. Ele me olhou por cima dos óculos. A gente sabe,
Mas tem gente que vai preferir não saber disso. Enquanto o carro deslizava pelas ruas próximas ao aeroporto, eu olhava a paisagem tropical passando pela janela. O contraste entre a beleza do lugar e o peso do que acontecia era quase irônico. O agente me contou que o alerta vermelho havia se acendido porque minha última missão, oficialmente encerrada há mais de um ano, estava sob revisão por um comitê de segurança. Um dos nomes envolvidos, um ex-oficial que desertou, teria usado documentos falsos em uma tentativa de embarque internacional semanas atrás. O nome dele ainda estava vinculado ao meu código de operação. Foi uma coincidência infeliz, explicou. Mas coincidência é algo que a imprensa não entende muito bem. Eu ouvia em silêncio. No fundo, sabia que o que ele dizia era verdade. Para a mídia, tudo que envolve militar e segredo é munição. Chegamos a um prédio discreto, sem placas, perto da orla. Fui conduzida até uma sala com uma mesa de vidro e 2 cadeiras. Lá dentro, uma mulher de cabelos grisalhos me esperava, laptop aberto, olhar preciso. Sargento Ribeiro, disse ela com um aceno leve. Sou a capitã reformada Dandara. Estamos acompanhando o caso desde que o vídeo do seu irmão viralizou. A palavra viralizou me pareceu um tiro. Ela me mostrou uma linha do tempo na tela, com datas, horários, links. Você virou pauta, sargento. Mas calma, não é o que parece. Ela sorriu sem humor. É pior. Sentei. O sistema travou porque alguém tentou acessar sua ficha completa. O alerta vermelho foi, em parte, uma defesa automática. Alguém de dentro? Perguntei. Não sabemos, mas o timing não é coincidência. A sua viagem, o vídeo, a conexão com o nome do desertor. Tudo isso criou um rastro. E o seu irmão, sem saber, espalhou gasolina onde já havia faísca. Por um instante pensei em ligar para ele. Quis gritar, mandar apagar tudo, fazer com que pelo menos uma parte da minha vida escapasse do olhar público. Mas me contive. Ele não entenderia. Ele nunca entendeu. A capitã percebeu meu silêncio e disse: Vamos cuidar do dano, mas recomendo que a senhora se afaste das redes, mantenha sigilo e não retorne imediatamente à base. Oficialmente a senhora está em férias. Extraoficialmente está sob observação. Aquilo doía mais do que qualquer ferimento físico. Saí da sala com a sensação de que, mais uma vez, minha vida estava sendo controlada por protocolos que eu nunca escolhi. Do lado de fora, o sol já começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. O agente me ofereceu carona até o hotel, mas recusei. Quis andar. Precisava sentir o chão, o barulho das pessoas comuns, os sons que não dependem de rádio ou senha. Caminhei pela avenida principal até encontrar um pequeno café quase vazio. Pedi água e sentei perto da janela. Peguei o celular, abri o aplicativo de mensagens e pela primeira vez vi o nome dele piscando no topo da tela. Léo, irmão. Uma nova mensagem. Mana, o que tá acontecendo? Tô recebendo mensagens de jornalistas. Foi só uma brincadeira. Apaga esse negócio, por favor. Li e reli. As palavras vinham leves, como sempre que ele percebia que tinha passado do limite e tentava amenizar. Mas o estrago não era só meu. Agora, o nome da família inteira estava no radar. A água chegou, fria, e eu percebi que estava tremendo. O reflexo no vidro me devolvia uma imagem que não combinava com o cenário ao redor. Enquanto turistas sorriam com colares de flores, eu parecia parte de outro mundo. O celular vibrou de novo. Mensagens de antigos colegas. Ribeiro, teu irmão tá perdido? Tá todo mundo vendo isso, tenta resolver. Eu digitei uma resposta curta, apaguei e deixei o aparelho virado sobre a mesa. O garçom perguntou se eu queria pedir algo. Disse que não. Ele insistiu simpático. Tá tudo bem, moça? Eu sorri de canto. Tudo. Só tentando lembrar como é viver sem uniforme. A noite caiu de vez. O mar batia lá fora, invisível, mas presente. Peguei o celular e abri o e-mail. Entre mensagens automáticas e propagandas, uma chamou a atenção. Remetente: dandara.secdef.gov. Assunto: Protocolo K12, sigilo quebrado. O conteúdo era curto. Sargento, a origem do acesso indevido foi localizada. O IP pertence a um dispositivo registrado no nome de Leonardo Ribeiro. Meu irmão. Fiquei olhando para a tela por minutos, incapaz de mover um músculo. A mente tentou negar, mas o corpo já sabia. Ele havia tentado acessar minha ficha. Talvez por curiosidade, talvez por inveja, talvez porque não suporta ver uma porta que não pode abrir.
O resultado disso foi o alerta vermelho, o escândalo, o vídeo, tudo. Voltei andando até o hotel. As ruas estavam calmas. O vento carregava cheiro de mar e fritura. No elevador, olhei o próprio reflexo e percebi que não tremia mais. A raiva tinha virado clareza. Ele sempre foi o tipo de pessoa que apertava todos os botões para ver o que acontecia. E agora, finalmente, um deles tinha explodido de verdade. No quarto, deixei as malas no canto, tirei as botas, sentei na cama e fiquei olhando para o envelope que ainda guardava. Dentro dele, o protocolo e o número de contato. Peguei o telefone e disquei. Do outro lado, uma voz feminina atendeu. Sargento Ribeiro? Respondi que sim. Confirmamos que a origem da tentativa foi identificada. A senhora deseja formalizar denúncia interna? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Pensei em tudo. No aeroporto, nas piadas, nas humilhações, nas noites de missão em que eu quase morri, e mesmo assim voltava para casa para ouvir que eu era apenas a irmã dura. Não, respondi. Ainda não. Desliguei e deitei. O som do ventilador se misturava ao das ondas do lado de fora. Pela primeira vez, senti que algo estava mudando dentro de mim. Uma calma estranha, quase perigosa. A calma de quem entende que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher quando agir. E naquele instante, percebi que a guerra entre nós nunca tinha sido por amor, mas por espaço. E eu estava finalmente disposta a tomar o meu. Acordei com o barulho do telefone do hotel tocando. Por um segundo, pensei que fosse serviço de quarto, mas a voz do outro lado não era de atendente. Sargento Ribeiro, aqui é da Agência de Cooperação de Segurança Nacional. Precisamos que compareça à sala de conferências do segundo andar. É urgente. A voz era calma demais para o conteúdo. Sentei na cama, ainda atordoada, e por um momento, o quarto pareceu menor. As paredes mais próximas. Abri a cortina. O sol já começava a queimar o horizonte. O mar batia devagar na orla. Por um instante tive vontade de fingir que não ouvi, de calçar as sandálias, descer e desaparecer entre os turistas, beber algo gelado e esquecer tudo. Mas quem carrega o uniforme por dentro não tem esse luxo. Vesti a camisa, amarrei o cabelo, coloquei o crachá que guardava na bolsa desde o embarque e desci. O corredor do segundo andar estava vazio, exceto por um homem de terno esperando em frente à porta da sala. Ele me cumprimentou com um aceno formal, quase militar. Sargento, obrigado por vir. Empurrou a porta e me conduziu para dentro. A sala era ampla, mas fria. Janelas cobertas, ar-condicionado no máximo, uma mesa comprida e 2 pastas abertas sobre ela. 3 pessoas me esperavam. Uma mulher, a mesma capitã Dandara de cabelos grisalhos, um homem alto de rosto angular e outro mais jovem, que digitava sem parar. O ar tinha cheiro de café velho e tensão. Sente-se, por favor, disse a capitã. Eu obedeci, sentindo o chão fugir sob os pés. Antes de começarmos, quero que saiba que você não está sob investigação, mas há informações que você precisa ouvir. Respirei fundo, assenti. Seu irmão foi localizado. Está hospedado a poucos quilômetros daqui e está sendo monitorado desde ontem à noite. A frase caiu sobre a mesa como uma granada sem pino. Meu coração acelerou, mas a voz dela continuou serena, técnica, sem espaço para a emoção. O vídeo que ele postou desencadeou uma série de acessos simultâneos a bancos de dados do Exército. Perfis falsos tentaram extrair informações de missões classificadas, usando seu nome como brecha. E o primeiro acesso registrado foi o dele. Aparentemente, ele clicou num link que prometia revelar sua ficha militar completa. O resto foi automático. O homem de rosto angular completou. É assim que eles trabalham. Criam iscas com dados familiares. Ele foi só à porta. Fiquei em silêncio, o sangue subindo a cabeça. Porta. Repeti baixo, mais para mim do que para eles. Dandara assentiu. E o que está atrás dessa porta ainda não sabemos. Pedi um copo d'água, mas minhas mãos tremiam demais para segurar. A capitã me observava com um olhar que misturava empatia e cálculo. Ribeiro, precisamos que confie em nós. Sua missão em Anhangá foi comprometida por alguém de dentro. Acreditamos que a tentativa de acessar seus dados está ligada a isso. Acha que alguém de lá teria motivos para expor seu nome? Fiquei alguns segundos em silêncio. As lembranças vieram como estilhaços. A chuva, o barro, o som do rádio em ruído e a voz de um homem dizendo avançar, quando devíamos ter recuado.
Sim, respondi. Havia um tenente. Chamava-se Moraes. Ele sumiu 2 dias antes da evacuação. Disseram que foi morto, mas nunca vimos o corpo. O homem alto e magro trocou um olhar rápido com Dandara. Moraes é o desertor. O mesmo nome ligado ao protocolo K-12. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para o chão, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Então ele está vivo. Dandara cruzou os braços. Ou algo que restou dele, porque o endereço IP usado na tentativa de invasão é rastreável a um servidor que já foi da base onde vocês serviram. Isso não é coincidência. A ficha caiu. O alerta vermelho no aeroporto, o envelope, o vídeo do meu irmão, tudo fazia parte de uma sequência. E o que querem de mim? Perguntei. A capitã se inclinou sobre a mesa. Queremos que você coopere na verificação. É a única pessoa viva que pode confirmar a voz dele, os padrões de fala, as frases de comando. Se ele estiver de volta, você é quem pode identificar. A proposta me atingiu como uma onda fria. Eu havia passado 3 anos tentando esquecer aquele nome, e agora pediam que eu o reconhecesse de novo. Não estou mais em operação, respondi. Estou de licença permanente. Ela sorriu, mas sem humor. Licença é só uma palavra bonita para pausa, sargento. E você ainda está no sistema. O mesmo que piscou vermelho no aeroporto te trouxe até aqui. Olhei em volta, sentindo o peso invisível da escolha. Dizer sim era reabrir feridas. Dizer não era negar quem eu era. E se eu me recusar? O homem magro respondeu antes dela. Aí o protocolo decide por você. Havia algo de frio naquela sala que ia além do ar-condicionado. Era o tipo de frieza burocrática que mata mais do que bala. A de quem reduz dor a papel timbrado. Fechei os olhos e assenti devagar. Tudo bem. O que precisam que eu faça? O jovem ao fundo, que até então só digitava, apertou um botão e a parede ao lado se transformou num painel de projeção. Um áudio começou a tocar. Voz distorcida, metálica, intercalada por chiados. Trechos curtos, mas reconhecíveis. Comandos, coordenadas, frases de rádio. Eu fechei os olhos e o corpo reagiu antes da mente. O som de "mantenham posição Delta 2" me atravessou como se eu estivesse de volta à selva, com lama até o joelho e cheiro de pólvora. É ele, murmurei. Tenente Moraes. Dandara parou o áudio. Tem certeza? Absoluta. Ela suspirou, passou a mão no rosto e disse algo que eu não esperava ouvir. Então ele também está aqui. Senti o chão ceder. Aqui onde? Neste estado. O acesso foi feito de um terminal local. As conexões cruzaram Honolulu e depois um endereço residencial em Pearl City. Meu Deus! A cabeça girava. A sala parecia menor. E o meu irmão? Perguntei. Ele tem alguma ligação com isso? Dandara hesitou. Ainda não sabemos, mas ele recebeu um depósito de uma conta vinculada ao mesmo servidor. Pequeno, mas suficiente para chamar atenção. A raiva deu lugar a algo mais perigoso. O instinto. Aquela sensação que o corpo aprende depois de anos em campo, quando o perigo ainda não chegou, mas já está vindo. Ele não sabe no que se meteu, murmurei. E é por isso que precisamos que você fique perto dele, respondeu Dandara. Discretamente, sem revelar nada. Vamos te fornecer uma cobertura simples, treinamento de integração de veteranos. Você só precisa observar. Eu ri, mas sem humor. Vocês querem que eu espione meu próprio irmão. Queremos que você o proteja de si mesmo, corrigiu ela. O encontro terminou com a entrega de um novo celular e um documento temporário. Esse número é seguro, explicou o homem alto. Qualquer coisa fora do padrão, nos avise. Quando saí da sala, o sol já estava mais alto e o brilho refletido no chão parecia me cegar. Caminhei até o estacionamento com passos curtos, tentando entender em que ponto tudo havia saído do controle. Léo era inconsequente, mas não maldoso. O problema é que inconsequência aliava-se perfeitamente à ingenuidade, e juntas, as duas coisas eram a combinação que o inimigo mais gosta de usar. De volta ao hotel, sentei na cama e fiquei olhando para o telefone novo. Toquei o visor, vi meu reflexo tremendo na tela preta. Eu podia ligar para ele naquele instante, confrontar, gritar, exigir respostas, mas não fiz. Em vez disso, abri a janela e deixei o vento entrar. Lá fora, o som do mar era quase uma ironia.
Um convite à calma em meio a uma guerra silenciosa. Peguei o bloco de notas do hotel e escrevi: se ele é a porta, eu sou a chave. Dobrei o papel e guardei na carteira. Mais tarde, desci até o saguão para tentar comer algo. A televisão do bar exibia um noticiário local. As legendas rodavam devagar até que uma manchete me fez parar o garfo no ar. Autoridades investigam possível vazamento de dados militares. Fontes afirmam o envolvimento de ex-integrante da força. A foto era uma imagem de arquivo. Minha formatura, farda impecável, sorriso contido. O nome abaixo: Sargento Ribeiro, ex-integrante de missão classificada. A voz da repórter ecoou fria. O caso ganhou repercussão após publicações em redes sociais de um familiar. Eu senti o sangue gelar. Eles já tinham cruzado as pontes. Voltei para o quarto com a cabeça latejando. Liguei o novo celular e digitei uma única mensagem para Dandara. Eles já começaram. Não há mais sigilo. Ela respondeu em segundos. Sabemos. Continue o plano. O plano. O plano que agora me colocava no meio de algo que eu nunca pedi para reviver. O irmão que eu tentei proteger a vida inteira agora era o elo frágil de uma corrente que ameaçava arrebentar. E no fundo, uma certeza se formava com clareza incômoda. Dessa vez, não seria a guerra que viria até mim. Eu é que teria que ir até ela. O dia seguinte amanheceu arrastado, pesado, como se o próprio ar soubesse que algo estava prestes a se romper. Eu não dormi direito. A cada meia hora, o som do telefone vibrava com novas notificações. E mesmo sem olhar, eu sabia que era sobre o vídeo, o vazamento, a reportagem. A internet tinha o poder de transformar qualquer sombra em espetáculo. E meu nome, mais uma vez, era manchete em lugares onde eu nunca pedi para existir. Levantei devagar, lavei o rosto e olhei para mim no espelho. O uniforme ainda estava pendurado na cadeira, e por um instante pensei em vesti-lo, como quem veste coragem, mas não o fiz. Vesti uma camisa simples, calcei o par de botas mais gasto e saí antes do café da manhã. No saguão do hotel, o atendente me observou com curiosidade. "A senhora é aquela sargento da TV?" perguntou, sem disfarçar o interesse. Eu apenas sorri e disse: "Depende de qual versão você viu." Do lado de fora, o Havaí parecia indiferente ao escândalo. O mar brilhava com o mesmo azul. O cheiro de sal e flores misturava-se ao das barraquinhas que vendiam frutas. E os turistas passavam apressados, com seus mapas e câmeras. Tudo seguia igual, como se a minha guerra particular fosse invisível para o mundo. Peguei um táxi e pedi para ir até o endereço que Dandara havia me enviado na noite anterior, a hospedagem de Léo. O motorista, um senhor local de sotaque arrastado, tentou puxar conversa. "Primeira vez aqui?" Balancei a cabeça. "Já estive em lugares piores." Ele riu, sem entender. O percurso foi curto, mas suficiente para que o coração acelerasse com cada quarteirão que passava. Quando o carro parou em frente ao prédio, um conjunto de apartamentos simples perto da praia, eu vi o SUV preto estacionado do outro lado da rua. Eles estavam ali, me vigiando, como combinado. Eu não os cumprimentei. Só desci, respirei fundo e toquei o interfone. Ele atendeu na terceira chamada. "Alô?" A voz era familiar, mas arranhada, como a de alguém que não dorme há dias. "Sou eu", respondi. Houve uma pausa longa, pesada. "Você veio. Precisamos conversar." O portão abriu com um estalo e subi as escadas estreitas até o segundo andar. O corredor cheirava a desinfetante e cigarro. A porta dele estava entreaberta. Empurrei devagar. Léo estava sentado à mesa de camiseta amarrotada, os olhos fundos, o laptop aberto em uma página de notícias que exibia a própria foto dele. "Você viu isso?" perguntou, apontando para a tela. "Estão dizendo que eu hackeei o governo. Eu só cliquei num link, pelo amor de Deus." Fiquei parada na porta, observando-o. "E achou que não teria consequências?" Ele se levantou, desesperado. "Era curiosidade, só isso. Quis saber o que tinha naquela pasta. Juro que não imaginei." Interrompi. "Que meu nome fosse o gatilho de uma operação inteira. Que minha vida fosse reaberta como se fosse série de crime?" Ele passou as mãos no cabelo. Andou de um lado para o outro. "As pessoas estão me atacando online. Estão mandando mensagens pro meu trabalho, dizendo que sou cúmplice, que sou traidor. Eu perdi contratos. Manu está em pânico. Meus filhos estão sendo chamados de espiões na escola. Isso é um inferno." Senti uma pontada de compaixão, mas era rasa. Ele olhou para mim como se esperasse que eu dissesse algo para salvá-lo, como fiz tantas vezes quando éramos crianças. Só que agora não havia mãe para mediar, nem desculpa que coubesse. "Você quis brincar com o fogo", falei baixo.
E agora está surpreso que queimou? Ele se aproximou, os olhos marejados. Eu só quis entender por que todo mundo te trata como se fosse especial. Você nunca contou o que fez naquela missão, nunca explicou por que te olham com medo. Eu cansei de ser o coadjuvante. A frase me atravessou como um tiro silencioso. Ele dizia com dor o que eu sempre soube. Léo nunca suportou a ideia de que eu tivesse um pedaço do pai que ele nunca herdou. A coragem, talvez, ou a culpa. Eu não pedi isso, Léo, respondi, tentando manter a voz firme. Não pedi para carregar os mortos, nem para ser lembrada por um número de protocolo. Eu só sobrevivi, e isso, às vezes, é mais castigo do que prêmio. Ele abaixou a cabeça. Por alguns segundos, o apartamento ficou em silêncio, quebrado apenas pelo barulho de um ventilador velho girando. Ele voltou a falar, num tom mais calmo. Eles vieram aqui ontem à noite. 2 homens. Disseram que você estava em perigo, que eu precisava cooperar. Falaram em Moraes, aquele tenente da sua missão. Disseram que ele está vivo, que quer te encontrar. O coração pareceu parar por um segundo. Você falou com eles? Perguntei. Ele hesitou. Eles deixaram um número. Disseram que eu devia te entregar. Corri os olhos pela mesa. Havia um pedaço de papel dobrado ao lado do computador. Peguei. O número começava com código local, mas terminava em uma sequência que eu reconhecia. O mesmo padrão usado nos rádios táticos durante a operação em Anhangá. O mundo pareceu girar. Meu Deus, Léo, o que você fez? Ele tentou se justificar, mas eu não ouvi. O som do sangue nos ouvidos abafava tudo. Peguei o telefone do bolso, tirei uma foto do papel e enviei para Dandara com a mensagem. Confirmado. Contato direto com Moraes. O aparelho vibrou em segundos. Saia daí agora. Unidade em caminho. Mas eu não saí. Olhei para ele, parado diante de mim, os olhos implorando compreensão. Eles disseram que você era perigosa. Ele murmurou, que estava escondendo algo, que podia ser traída de dentro. Eu não sabia em quem acreditar. Respirei fundo, o peso de anos comprimindo o peito. E você acreditou neles? Ele tentou me tocar no braço, mas me afastei. Você sempre acreditou em quem fala mais alto, Léo. E nunca percebeu que o silêncio às vezes é o grito mais verdadeiro. O som de pneus freando do lado de fora interrompeu a cena. 2 carros estacionaram em frente ao prédio. Pela janela, vi homens de terno descendo apressados. Quem são? Ele perguntou assustado. As pessoas que agora terão que limpar a bagunça que você fez. A porta foi aberta de repente. Dandara entrou, acompanhada de 2 agentes. Sargento, venha conosco. Léo deu um passo à frente. Ela não fez nada. Eu juro que fui eu. Ela o ignorou, virando-se para mim. Precisamos levá-la à base de contingência. O contato está confirmado. Ele sabe que você está aqui. Saí sem dizer nada, ouvindo meu irmão gritar meu nome no corredor. Lá fora, o sol parecia ter perdido a cor. Entrei no carro e senti o peso do olhar de Dandara. Ele é só um civil inconsequente, eu disse. Não o tratem como criminoso. Ela assentiu, mas sem prometer nada. Se ele tivesse noção do tamanho do que tocou, talvez nem estivesse respirando agora. Fiquei olhando a paisagem correr pela janela. As palmeiras pareciam dobrar-se ao vento como soldados em formação. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Perguntei. Dandara hesitou antes de responder. Sabíamos que havia um elo solto. Só não imaginávamos que o elo fosse de sangue. O carro seguiu em silêncio até a base improvisada em uma antiga instalação naval desativada. O cheiro de maresia se misturava ao de ferro e combustível. Dentro do galpão, monitores mostravam rastreamentos de IPs, comunicações interceptadas e fotos aéreas de uma área próxima à costa. Um dos agentes me entregou um fone. Tem algo que você precisa ouvir. Coloquei no ouvido, e uma voz grave, distorcida, soou. Ribeiro, se está ouvindo, é porque seu irmão me ajudou. Eu avisei que voltaria. O mundo esqueceu o que fizemos, mas eu não. Era Moraes. A mesma entonação calma, cruel. Ele acha que pode negociar, que pode limpar o nome, mas só há um nome a ser limpo. O seu. O áudio cortou em estática. Dandara tirou o fone com cuidado. Agora entende por que não podemos deixá-lo solto? Ele é a isca. Meu irmão? Perguntei. Não, Moraes. E você é o peixe que ele quer. Senti o corpo inteiro endurecer. A primeira humilhação tinha sido pública, no aeroporto, quando ele me chamou de militar pobre. A segunda era silenciosa,
a de vê-lo transformado em marionete, exposto, usado, sem entender o jogo que estava jogando. Era um tipo de vergonha que não dá para chorar, só engolir. Naquela noite, fiquei sozinha na sala de contenção, uma espécie de alojamento improvisado com cama metálica e janela coberta. Pensei nele. Pensei em como crescemos dividindo tudo: brinquedos, segredos, culpas. E agora, dividíamos o peso de algo que poderia nos destruir. Peguei o mesmo bloco onde havia escrito: "Se ele é a porta, eu sou a chave", e acrescentei uma linha nova: "Mas toda chave, um dia, corta a fechadura". Guardei o papel e fechei os olhos. Do lado de fora, o som do mar se misturava ao ruído distante dos helicópteros. E pela primeira vez, compreendi que a verdadeira guerra não era contra o inimigo lá fora. Era contra o que restava de amor dentro de mim. Na manhã seguinte, o som do mar parecia mais distante, como se o oceano tivesse recuado para me dar espaço. Eu acordei antes do sol, o corpo ainda em alerta, o sono quebrado por lembranças que vinham em fragmentos. O olhar de Léo quando eu o deixei no apartamento, a voz de Moraes no áudio, a sensação de que o passado e o presente haviam se fundido em um mesmo campo minado. Na base improvisada, os corredores eram frios, iluminados por lâmpadas que zumbiam como mosquitos. Dandara estava me esperando na sala de comunicações, com um tablet na mão e uma expressão mais tensa do que de costume. "Temos notícias", disse ela, "mas não são boas." Sentei sem perguntar. Seu irmão desapareceu na noite passada. A última localização registrada do celular dele foi a costa leste da ilha, perto de uma marina privada. O veículo que usava foi abandonado no estacionamento. E antes que pergunte, sim, havia rastreamento. Por um instante, fiquei sem voz. O coração disparou, mas o rosto permaneceu impassível. Treinamento antigo, reflexo de quem aprendeu a suportar sem reagir. "E vocês deixaram ele sumir?" perguntei. "Não deixamos", respondeu Dandara. "Ele foi levado." As palavras ecoaram pela sala, pesadas, definitivas. "Temos indícios de que Moraes enviou alguém para encontrá-lo. Uma mulher, identidade ainda incerta. O contato ocorreu ontem à noite, pouco depois da sua visita. Ele recebeu uma mensagem e saiu a pé." Fechei os olhos por um instante. Léo, teimoso como sempre, achando que podia consertar tudo sozinho. "E agora?" perguntei. "Agora precisamos agir. E é aqui que entra a segunda fase do protocolo." Ela deslizou o tablet até mim. Na tela, um documento oficial. Autorização de realocação operacional. Nível alfa. Olhei para ela, confusa. "Realocação?" Dandara cruzou os braços. "Você vai ser transferida para o voo de evacuação da força conjunta que sai hoje à noite. Destino final: Pearl City. A mesma cidade mencionada no áudio." "Não é uma coincidência", disse ela. "Eles querem que você vá. E nós também, mas sob nossos termos." A raiva cresceu devagar, junto com a lembrança da última vez que disseram que algo era sob controle. "Querem me usar de isca", murmurei. "Queremos que você recupere o controle, Ribeiro. Há uma diferença." Mas no fundo eu sabia. Era o mesmo jogo, com outro nome. Passei o dia entre reuniões, briefings e silêncio. Os agentes circulavam com fones nos ouvidos, telas piscando, relatórios sendo impressos e rasgados. O ambiente tinha cheiro de papel úmido e urgência. À tarde, Dandara apareceu novamente, agora com outro tom. "Conseguimos algo. Uma gravação da Marina." Ela mostrou o vídeo. Câmeras de segurança registrando Léo sendo abordado por uma mulher de cabelos loiros, óculos escuros, carregando uma bolsa grande. Ele hesita, fala algo, e os dois entram num carro. Placa adulterada. Dandara pausou o vídeo. "Reconhece?" Eu olhei atentamente. Por um momento a memória falhou, até que um detalhe me acertou em cheio. O colar, um pingente de metal em formato de estrela, idêntico ao usado por uma enfermeira da operação em Anhangá. "Isso não é possível", sussurrei. "Ela morreu na emboscada." Dandara assentiu. "Foi o que achamos por 3 anos. Mas parece que alguém resolveu mudar o relatório." O nó no estômago apertou. A guerra tem o péssimo hábito de não enterrar todos os mortos. E às vezes, o que volta é pior do que o que foi. Dandara explicou que a mulher havia sido vista embarcando no mesmo voo reservado para minha transferência. "O que isso significa?" perguntei.
que talvez o reencontro seja inevitável. À noite, no hangar, a cena era quase idêntica à do aeroporto de Brasília, só que agora não havia família, nem risadas, nem público. Apenas o som de motores e o cheiro de querosene. Um oficial me entregou a passagem e o novo crachá. Seu assento foi atualizado, disse, sem levantar os olhos. Primeira classe. Eu soltei uma risada curta. Sempre a ironia. Ele não respondeu. Caminhei até a rampa de embarque com passos lentos. O avião era militar adaptado, mas usava disfarce comercial. As luzes frias e as fileiras impecáveis de poltronas me lembravam o voo anterior, aquele em que o sistema piscou vermelho. Agora o vermelho estava dentro de mim. Dandara veio até mim antes do embarque. Escute, Ribeiro. Assim que pousar, haverá uma equipe de apoio te esperando. Eles vão fingir ser civis. Você vai agir como turista. Nada de contato militar direto. Se avistar o alvo, mantenha distância até que tenhamos confirmação. Eu assenti. E se for meu irmão? Se for ele, traga-o de volta vivo. Mas não hesite se não houver escolha. As palavras dela ficaram pairando no ar. Você confia mesmo que ainda tenho esse tipo de sangue frio? Perguntei. Não é sobre sangue frio, respondeu. É sobre saber quando parar de sangrar. O avião decolou pouco depois das 22h. O som das turbinas era hipnótico, e a vista das luzes da ilha ficando pequenas me fez lembrar o que uma vez li num relatório, que a solidão do céu é diferente da solidão da terra, porque lá em cima, nem o silêncio tem onde se esconder. Fechei os olhos e tentei imaginar o que diria a Léo se o encontrasse. Parte de mim queria socá-lo, outra parte, abraçá-lo. No fundo, só queria entender por que ele insistia em abrir portas que eu lutei tanto para manter fechadas. O comissário trouxe uma bandeja com chá e biscoitos. Agradeci com um aceno. Ele olhou o crachá e sorriu, sem saber de nada. Militar, meu irmão serviu também. Eu apenas disse. Serviu. Ele se afastou, e o barulho do carrinho sumiu no corredor. Tentei relaxar, mas a mente viajava mais rápido que o avião. No bolso da jaqueta, o papel dobrado com o número deixado por Léo parecia pulsar como se tivesse vida. Peguei o telefone seguro e abri o aplicativo encriptado que Dandara havia instalado. Digitei o número e esperei. Nenhum toque, nenhum som, apenas uma mensagem automática. Canal seguro estabelecido, aguardando transmissão. Então, a tela piscou e uma frase apareceu em letras brancas. Você sempre chega antes, Ribeiro. O sangue gelou. Alguém do outro lado sabia que eu estava em movimento. Fechei o celular e olhei ao redor, tentando parecer calma. Havia poucos passageiros, quase todos dormindo. Um homem 2 fileiras à frente mexia no laptop. Uma mulher loira, a mesma do vídeo talvez, folheava uma revista. Ela levantou os olhos por um breve instante e sorriu. Frio, calculado, como quem reconhece um rosto que já viu no escuro. Baixei o olhar e fingi anotar algo. A respiração ficou curta, o corpo inteiro em modo de combate. Eu sabia o que aquele sorriso significava. Jogo iniciado. O avião pousou em Pearl City pouco antes das 4h. O ar era mais frio, o céu coberto de nuvens. Assim que as portas se abriram, o comissário me chamou pelo nome. Sargento Ribeiro, favor permanecer a bordo. As palavras foram ditas em tom cortês, mas soaram como ordem. Fiquei parada enquanto todos os outros desembarcavam. Quando o corredor ficou vazio, um homem em uniforme civil subiu as escadas e entregou uma pasta. Nova designação. O protocolo mudou. Abri o documento e vi a linha em vermelho. Missão K12, reativada. Nível de ameaça ampliado. Agente substituto. Indisponível. Embaixo, uma assinatura que eu não via há 3 anos. Moraes. As letras pareciam pulsar, vivas, debochadas. Ele estava brincando comigo. Ele queria que eu soubesse. Fechei a pasta e olhei pela janela. Do lado de fora, carros pretos esperavam com faróis ligados. Eu me levantei devagar, peguei a mochila e desci os degraus um a um, com a mesma calma de quem pisa em campo minado. Dandara não estava lá. Nenhum rosto conhecido. Só civis armados de silêncio. Enquanto o carro arrancava rumo ao centro da cidade, percebi que a passagem de classe econômica para a primeira não era mais uma ironia. Era uma metáfora cruel. Toda vez que a vida me colocava na frente, o preço era o mesmo. Carregar o peso de todos os que ficaram para trás. Dessa vez, o fardo tinha nome e sangue. E eu sabia, com a frieza que só vem depois de anos de obediência, que o reencontro com Léo e Moraes não seria um ajuste de contas. Seria um julgamento. No banco de trás, olhei meu reflexo na janela.
O rosto parecia o mesmo, mas o olhar não. Havia algo ali que eu não reconhecia mais, uma mistura de cansaço e determinação. A segunda virada da história não tinha vindo do sistema, nem da missão, nem da guerra. Veio da compreensão silenciosa de que, por mais que tentassem me usar, eu não era mais a peça. Eu era o tabuleiro. A cidade ainda dormia quando o carro parou diante de um prédio cinza, sem placas, no limite entre o distrito comercial e o porto. As janelas espelhadas refletiam um céu sem cor, e o vento trazia o cheiro de maresia misturado ao de ferro oxidado. Um homem desceu do banco da frente, abriu a porta para mim e disse apenas: "Por aqui." Caminhei por um corredor estreito, de piso encerado, e luzes brancas que piscavam em intervalos irregulares. Era como andar dentro de uma lembrança distorcida. Cada passo ecoava com o mesmo som metálico das bases antigas. E a memória, traiçoeira, me levou de volta à selva, ao momento em que ouvi a voz de Moraes ordenar avanço quando devíamos recuar. Dentro da sala, havia uma mesa simples, uma garrafa de água e 2 cadeiras. No canto, uma câmera de segurança. Nada de bandeiras, insígnias ou sinais de autoridade. Apenas o vazio limpo de quem quer observar sem ser visto. Sentei e esperei. Por alguns minutos, o único som era o do ar-condicionado soprando em ciclos curtos. Até que uma voz soou atrás de mim. "Você continua pontual." Virei devagar. O homem parado na porta usava roupas civis, mas o corpo ainda carregava a rigidez de quem viveu sob hierarquia. O cabelo grisalho, o rosto com marcas de sol, os olhos claros, mais frios do que eu lembrava. Era Moraes. O mesmo olhar calculado, a mesma calma que antecede desastres. Ele fechou a porta, caminhou até a mesa e sentou-se à minha frente. 3 anos, disse cruzando as mãos. Achei que nunca mais fosse te ver. Eu não respondi. O silêncio, aprendi, é uma forma de controle. Ele sorriu, como se esperasse isso. Sempre o mesmo temperamento. Você acredita mesmo que obediência é virtude, não é? Que o silêncio salva. Mantive os olhos fixos nos dele, sem piscar. Eu acreditava que a honra salvava, respondi, mas ela só adia o inevitável. Ele se inclinou para a frente, e o inevitável chegou. Tirou um envelope do bolso e empurrou pela mesa. Dentro havia cópias de relatórios, assinaturas, datas. Reconheci meu próprio nome em cada linha. "Esses documentos", disse ele, "são o verdadeiro motivo de estarmos aqui. A Operação Anhangá não terminou, apenas mudou de dono." As palavras dele tinham o peso de quem fala com prazer em ferir. "Você entregou tudo?" Perguntei, sem erguer a voz. "Entreguei o que restava", respondeu. "E o que restava era o nome de quem sobreviveu. O seu." Ele abriu um sorriso curto, quase paternal. "Sabe, Ribeiro, o mundo não quer heróis, quer histórias. E você é uma história valiosa." Aquilo me fez lembrar das manchetes, dos vídeos, das pessoas rindo do meu nome. Tudo agora parecia parte do mesmo roteiro, escrito por mãos invisíveis. "E o Léo?" perguntei. "O que fez com ele?" Moraes levantou uma sobrancelha. "Seu irmão é curioso, e a curiosidade é uma virtude rara. Ele me procurou antes que eu o encontrasse. Queria respostas. Acreditava que eu tinha sido traído por vocês, pela força. Achei interessante." O corpo endureceu, mas o rosto ficou calmo. "Ele não sabe o que está fazendo", disse. "E você sabe?" retrucou. "Você acha que entende o jogo, mas ainda acredita em protocolos e promessas. Eu não quero vingança, Ribeiro. Quero visibilidade. O que aconteceu na selva, as ordens que recebemos, as mortes que o governo apagou, tudo isso vai sair à luz, e você vai ser o rosto disso." Ele colocou um tablet sobre a mesa e apertou o play. Um vídeo começou a rodar. A imagem era antiga. Soldados no meio da lama, tiros ao fundo, gritos. Eu me vi ali, arrastando Silva, gritando por ajuda. O helicóptero não vinha. Era a gravação do capacete de Moraes. A câmera tremia, depois caía no chão. O som cessava. Ele pausou o vídeo e me olhou. Ninguém sabe que eu gravei isso, mas o público saberá. E quem melhor do que a sargento exemplar para validar a história? A raiva subiu como fogo, mas eu a contive. "Você quer me usar como escudo. Quero te usar como prova", corrigiu. "E seu irmão, como veículo. Ele tem seguidores, sabe manipular narrativa. Um civil comum que denuncia uma conspiração militar. É perfeito." Fiquei em silêncio. Ele se levantou, foi até o frigobar e pegou uma garrafa d'água. "Não precisa responder agora."
Vai entender que isso é inevitável. Virou-se de costas. Foi nesse instante que percebi. A câmera no canto não estava apenas gravando. Estava transmitindo. Peguei o copo d'água e o deixei sobre a mesa cuidadosamente. O reflexo no vidro mostrava uma pequena luz piscando, verde, o sinal do canal ativo que Dandara mencionara. A operação de vigilância estava ouvindo. Você não mudou, disse ele, virando-se novamente. Ainda acha que pode vencer sem levantar a voz. Mas no fim, o silêncio também é uma forma de rendição. Caminhei até a janela e olhei o mar. O silêncio é uma forma de sobrevivência, respondi. E eu ainda estou viva. Ele riu baixo, um som seco. Por pouco. Nesse momento, a porta se abriu com força. 2 agentes entraram, armas em punho. Mãos à vista! Moraes levantou as mãos, ainda rindo. Achei que demorariam mais. Dandara surgiu logo atrás deles, expressão firme. Moraes está preso sob acusação de vazamento de informações sigilosas, tentativa de chantagem e envolvimento em sequestro. Ele olhou para mim e, antes de ser algemado, sussurrou. Você acha que isso acaba comigo? O que eu plantei já germinou. Ficamos em silêncio até que o levassem. Dandara aproximou-se de mim. Você fez certo. A transmissão pegou tudo. Eu assenti, mas o corpo ainda tremia. E o Léo? Perguntei. Estamos rastreando. A mulher que estava com ele sumiu no mesmo horário. Acreditamos que Moraes tenha deixado instruções, mas pelo menos agora sabemos o jogo inteiro. O jogo inteiro? Repeti. Ou só a parte que ele quis que víssemos? Ela desviou o olhar. Sabia que eu tinha razão. Horas depois, no alojamento temporário, sentei sozinha na cama. O sol já nascia, tingindo o teto de laranja. Peguei o bloco de notas e reli tudo o que havia escrito até então. As frases pareciam pertencer a outra pessoa. Alguém que ainda acreditava que a guerra tinha fim. O telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Ele disse que você entenderia. Latitude 2135667. Longitude 157.887. O sangue gelou. Era uma coordenada. Copiei para o mapa. Era perto da marina onde o carro de Léo fora encontrado. Peguei a jaqueta e saí sem avisar. No portão, um guarda tentou me deter, mas mostrei o crachá. Ordem de Dandara. Menti. O vento da madrugada batia forte, trazendo o cheiro do mar misturado ao de diesel. A marina estava quase vazia. Apenas alguns barcos balançando sob a luz fraca dos postes. Caminhei até o pier indicado no mapa e encontrei uma lanterna acesa pendurada no mastro de uma lancha velha. Subi a bordo com cuidado. Lá dentro, o silêncio era espesso, até que uma voz familiar quebrou o ar. Sabia que você viria. Léo estava sentado, o rosto abatido, as olheiras profundas. Eles me soltaram. Disseram que eu devia esperar você aqui. Sentei à frente dele, tentando esconder o alívio e a raiva que vinham juntos. Você entende o que aconteceu? Perguntei. Acho que sim. Ele passou a mão no rosto. Moraes me usou. Disse que queria justiça, que tinha provas, que você era a peça-chave. Eu acreditei porque queria acreditar que havia um jeito de te ajudar, mas ele só queria te destruir. Fiquei olhando para ele, e por um instante vi o menino que eu carregava nas costas quando ele caía da bicicleta. E agora? Perguntei. Agora eu quero consertar. Ele tirou do bolso um pendrive. Isso estava com ele. Os relatórios, as gravações, tudo. Disse que se algo acontecesse, eu devia te entregar. Peguei o dispositivo e o fechei na mão. Você não faz ideia do que isso significa. Eu sei que significa que você não precisa mais se esconder. Olhei para o mar, que começava a refletir o primeiro brilho da manhã. O silêncio nunca foi esconderijo, Léo. Foi escudo. E talvez seja a hora de abaixá-lo. Voltei à base algumas horas depois. Dandara me esperava na entrada. Alívio e reprovação no mesmo olhar. Foi imprudente, disse. Eu precisava saber. Entreguei o pendrive. Ela o segurou como quem segura uma bomba. Vamos verificar. Não, eu vou. Ela hesitou, mas cedeu. No laboratório, conectei o dispositivo e vi os arquivos se abrirem na tela. Gravações, fotos, ordens assinadas, comprovando tudo o que Moraes dissera, mas com um detalhe que ele omitiu. As ordens de ataque haviam sido dadas sob comando dele, e não sob as forças. Ele era o traidor desde o início. Tudo estava ali, claro, inegável. Quando terminei de ler, fechei os olhos. O corpo relaxou pela primeira vez em dias. Eu não precisava gritar, nem me justificar. A verdade estava ali, nua, irrefutável. Pela primeira vez em anos, senti que não devia explicações. O mundo podia continuar achando o que quisesse. Eu tinha as provas. E, pela primeira vez,
O silêncio não era proteção, era vitória. Naquela noite, enquanto as autoridades redigiam os relatórios e Dandara organizava o envio dos arquivos para o comando central, sentei do lado de fora da base. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Léo dormia em uma sala próxima, exausto. Peguei o bloco e escrevi a última linha do dia. Quando a verdade fala por si, o silêncio é liberdade. Dobrei o papel e guardei. Pela primeira vez desde o aeroporto, senti que o peso no peito começava a se desfazer. Eu não tinha vencido ninguém. Tinha sobrevivido a todos. O céu de Pearl City amanheceu encoberto, pesado, o tipo de cinza que parece anunciar mais do que chuva. A base estava silenciosa, o tipo de silêncio que antecede uma despedida. Eu havia passado as últimas 12 horas dentro de uma sala de debriefing, assinando relatórios, entregando depoimentos, confirmando datas, vozes, registros. Dandara havia me olhado de forma diferente daquela manhã, não como superior, mas como igual. Você conseguiu algo que a maioria de nós nunca conseguiu, Ribeiro. Ela disse antes de sair. Encerrar o ciclo. Mas no fundo eu sabia que ciclos assim nunca se encerram. Eles apenas se recolhem, esperando o próximo descuido para ressurgir. Léo estava dormindo numa das cabines improvisadas, o rosto ainda pálido, as mãos inquietas mesmo em repouso. Eu fiquei um tempo olhando para ele, tentando entender em que ponto o amor virou peso. Tentei lembrar da última vez que nos abraçamos sem culpa. Não consegui. O cansaço era tanto que as horas começaram a se dissolver. Quando dei por mim, já era noite. Dandara bateu à porta e disse que meu transporte estava pronto. De volta para casa? Perguntei meio irônica. De volta para onde quiser ir, ela respondeu. Você está livre. A palavra ecoou estranho, como uma língua que eu não falava mais. Livre. Depois de anos obedecendo ordens, ser livre parecia mais castigo do que prêmio. Peguei minha mochila, a pasta com os documentos e o pendrive selado que agora estava sob custódia oficial. O protocolo determinava que eu entregasse tudo pessoalmente ao comando em Brasília, e por isso o voo havia sido reservado com prioridade. Quando cheguei ao aeroporto, o ambiente civil me pareceu artificial. Risos, anúncios de embarque, pessoas com malas coloridas e cheiro de perfume caro. Eu, de uniforme simples e expressão neutra, era a única que não parecia estar indo a lugar nenhum. O atendente me reconheceu do vídeo que ainda circulava em algumas páginas, mas manteve o profissionalismo. Sargento Ribeiro, assento 1A, embarque prioritário. Sorri de leve. A história se repete. Ele não entendeu. Caminhei até o portão, passei o documento no scanner e vi a luz verde se acender. Nenhum alerta vermelho dessa vez. Só o som limpo do sistema aceitando meu nome. Respirei fundo e entrei na aeronave. O avião era pequeno, rota direta até São Paulo. As poltronas de couro claro e o cheiro de lavanda artificial tentavam mascarar o fato de que quase ninguém viajava naquela hora. O comissário me ajudou a guardar a mochila e comentou: assento reservado para alguém importante. Não tanto quanto parece, respondi. Sentei, fechei o cinto e deixei o corpo afundar no estofado. Pela primeira vez em dias, o peso da arma no coldre parecia mais simbólico do que útil. Quando as portas fecharam, percebi que a poltrona ao meu lado continuava vazia. Até que, minutos antes da decolagem, um homem entrou, escoltado por uma funcionária da companhia. Ele andava devagar, apoiando-se em uma bengala metálica, o cabelo totalmente branco, a postura ainda ereta apesar dos anos. Usava um terno claro e um broche discreto no peito. Com licença, disse, olhando o número da poltrona. Parece que sou seu vizinho de voo. Levantei-me para dar passagem. O rosto dele me pareceu familiar de uma forma que doeu. Um reconhecimento que o corpo sente antes da mente. Ele notou minha expressão. Acho que você conheceu meu irmão, General Álvaro. O nome fez o sangue gelar. Álvaro era o antigo comandante da nossa unidade. O homem à minha frente só podia ser Elias, o irmão dele, também militar, reformado há anos, e segundo registros, um dos responsáveis pelos protocolos de segurança que me mantiveram viva após Anhangá. Ele sentou, ajeitou o cinto e disse com um sorriso cansado: faz tempo que não vi alguém usar esse emblema no uniforme. Você é da geração que ainda acredita no que o uniforme representa. Acredito no que ele deveria representar. Corrigi. Ele assentiu, olhando pela janela. Meu irmão acreditava no mesmo, até morrer tentando manter o que sabia em segredo. A frase me atravessou.
Em segredo? Perguntei. Achei que ele tivesse morrido de infarto em 2018. Ele virou o rosto devagar. Foi o que disseram. Ficamos em silêncio por alguns segundos, enquanto o avião ganhava altitude. As luzes da pista ficaram pequenas, e o céu se abriu em azul escuro e prata. Você participou da Anhangá, não participou? Perguntou ele. Eu apenas assenti. Meu irmão falava de você. Dizia que a Sargento Ribeiro tinha mais senso de justiça do que o próprio comando. Fechei os olhos por um instante. Não sabia que ele lembrava de mim. Lembrava, e por isso morreu. Olhei para ele, o estômago virando gelo. Como assim? Elias abriu a pasta que trazia no colo e tirou um envelope pardo, idêntico ao que eu havia recebido semanas antes. Você acha que Moraes agiu sozinho? Que aquele vídeo, aquele vazamento foram coincidência? Não foram. O nome dele só voltou à superfície porque alguém do alto escalão precisava de um bode expiatório. O protocolo K-12 foi criado para isso, para apagar rastros de decisões que ninguém quer admitir. Ele empurrou o envelope até mim. Aqui dentro está a última mensagem que meu irmão gravou antes de morrer. Ele pediu para ser entregue a você. Minhas mãos tremiam quando abri o lacre. Dentro, um pendrive igual ao de Moraes e uma carta escrita à mão, em tinta azul. Ribeiro, começava. Se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente chegou às mãos certas. A missão nunca foi sobre território, mas sobre transporte. Um carregamento de armas químicas contrabandeadas foi destruído para evitar que caísse em mãos erradas. O governo não podia admitir isso. Então, reescreveram a história. Disseram que Moraes desertou, que eu morri, que você era apenas sobrevivente. Mas você foi a única que seguiu as ordens corretas. A única que não traiu. Senti o ar faltar. O general Álvaro tinha sido meu superior direto, e aquele bilhete desmontava tudo que eu acreditava saber. Elias observava em silêncio, como quem entende que certas verdades só se encaixam quando doem. Eles te usaram, filha. Usaram a guerra, usaram teu silêncio, usaram teu irmão, e agora querem encerrar o ciclo de novo, como se nada tivesse acontecido. Por que está me mostrando isso agora? Perguntei. Ele suspirou. Porque o tempo está acabando. E porque você precisa decidir se quer continuar obedecendo ou começar a comandar. O avião sacudiu levemente, e o piloto anunciou turbulência. Elias olhou pela janela e continuou. Moraes era peça pequena. O verdadeiro comando sempre esteve acima dele. A ordem de execução dele já foi dada. O sistema precisa de limpeza. E você, Ribeiro, é a única que pode impedir que isso desapareça de novo. Olhei para o pendrive, para a caligrafia firme na carta. O mundo parecia girar em volta de mim. Aeroportos, selvas, protocolos, rostos que voltavam do passado. Tudo se conectava, como se o alerta vermelho do primeiro dia fosse o prenúncio de algo muito maior, uma história que ainda não tinha terminado. Por que eu? Perguntei. Porque o sistema confia em quem nunca pediu confiança, respondeu. E você é a única que sobreviveu sem dever nada a ninguém. Ele ajeitou o casaco e fechou os olhos. O voo ainda vai demorar. Então pense no que vai fazer quando pousar. Se entregar esses arquivos, o mundo vai conhecer a verdade, e você vai ser destruída junto. Se guardar, a mentira continua, mas você vive em paz. O que vale mais? As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. A cabine estava em silêncio, o som do motor constante, hipnótico. Eu olhei pela janela, para o horizonte onde o sol começava a nascer, e percebi que não existia escolha fácil. Viver em paz era um luxo que eu nunca tive. E a verdade, ainda que custasse caro, era o único tipo de arma que eu sabia usar. Peguei o pendrive, o escondi dentro da manga do uniforme e encarei Elias. Talvez a paz não seja o prêmio. Talvez seja só o intervalo. Ele sorriu, cansado. Foi o que meu irmão disse antes de morrer. O avião seguiu firme cortando as nuvens. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti uma estranha serenidade. Não porque o perigo tivesse passado, mas porque eu finalmente entendia o mapa. Tudo estava conectado. O vídeo de Léo, Moraes, Dandara, o protocolo, os generais, até aquele primeiro alerta vermelho que me arrancou da fila da econômica. Não tinha sido acaso. Nunca fora acaso. Era convocação. Fechei os olhos e deixei que o som do motor me embalasse. Elias adormeceu ao meu lado, a bengala encostada na poltrona. No meu bolso, o pendrive pulsava como um coração vivo. A verdade estava ali, e pela primeira vez, ela pertencia a mim.
O avião subia, atravessando o amanhecer, e eu sabia, com uma clareza quase dolorosa, que o pouso não seria o fim da viagem. Seria apenas o início do acerto. O pouso foi suave, mas o impacto veio depois. A roda tocou o solo como se o mundo tivesse voltado a girar no eixo errado. O sol ainda nascia por trás da neblina, tingindo o aeroporto de São Paulo, com aquele tom dourado que engana os olhos, fazendo o caos parecer bonito. Elias dormia profundamente ao meu lado, o rosto sereno como o de alguém que já aceitou o próprio fim. O piloto anunciou o desembarque, e os passageiros começaram a se mover. Aquela coreografia automática de cintos destravando e malas sendo puxadas. Permaneci sentada por alguns segundos, observando as mãos firmes de um homem que carregava anos de fardas e decisões. Ele abriu os olhos devagar, notando que eu o observava. "Chegamos", murmurei. "Não ainda", respondeu, e tossiu levemente. "O que vem agora é a aterrissagem, não chegada." Saímos juntos da aeronave. O ar frio do saguão cortou meu rosto, misturando-se ao cheiro de café e querosene. Funcionários uniformizados guiavam as filas com gestos ensaiados. Tudo parecia normal demais, e foi isso que me fez desconfiar. Normalidade, aprendi, é o disfarce preferido do perigo. Caminhei ao lado de Elias, até a área de desembarque internacional. Havia jornalistas, câmeras, flashes, uma multidão esperando alguém importante. Por um instante achei que fosse coincidência, mas o nome ecoou em alto-falante antes que eu pudesse pensar. "Sargento Ribeiro, favor dirigir-se à área de segurança B. Sargento Ribeiro." A voz feminina soou metálica, repetida por alto-falantes que pareciam zombar da minha tentativa de anonimato. Elias olhou para mim, um misto de pena e resignação. "Parece que te acharam antes de você decidir o que fazer." Eu não respondi. A multidão começou a se virar, alguns reconhecendo meu rosto das reportagens antigas, dos vídeos, dos comentários online. As lentes das câmeras se ergueram como armas. O som dos cliques era o mesmo das rajadas que eu ouvia na selva. Uma mulher se aproximou com o microfone em punho. "Sargento, é verdade que o vídeo de Anhangá foi adulterado? Que o exército tentou encobrir mortes civis?" Outras vozes vieram em coro, cada uma lançando uma pergunta como uma pedra. "O seu irmão participou da invasão de dados? Moraes está morto mesmo? Você vazou informações sigilosas?" Parei no meio do corredor. Não havia saída visível. Dandara não estava ali. Nenhum agente à vista. Apenas o som crescente das perguntas e o estalo das câmeras. Elias colocou a mão no meu ombro. "Você pode sair daqui agora, ficar em silêncio, deixar que eles criem a história por você. Ou pode falar." Eu olhei ao redor, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. A mesma sensação que tive no check-in do Havaí, quando o sistema piscou vermelho, só que agora o alerta vinha de dentro. Andei até a divisória de metal e subi no pequeno degrau ao lado, usando a estrutura como apoio. O barulho diminuiu por um instante. As vozes cessaram, curiosas. "Querem saber se o vídeo é real?" Perguntei sem gritar. "É." Um murmúrio correu pela multidão. "Querem saber se houve encobrimento?" "Houve, mas não como contam." As câmeras se aproximaram. Eu continuei, a voz firme, quase calma. A Operação Anhangá não foi um erro. Foi uma tentativa desesperada de impedir que armas químicas atravessassem nossas fronteiras. Houve traição dentro da própria unidade. E quem assinou as ordens de ataque morreu tentando me proteger. Olhei para Elias, que me observava em silêncio. O nome dele era Álvaro, e ele não merece ser lembrado como criminoso. A multidão explodiu em perguntas, mas continuei. Moraes manipulou as informações, vendeu dados, criou inimigos que não existiam. Ele tentou me usar, tentou usar meu irmão, tentou transformar a verdade em moeda. E sim, há provas. Elas estão seguras. E quando forem divulgadas, vão mostrar que o inimigo nem sempre vem do outro lado da fronteira. Às vezes veste o mesmo uniforme. O silêncio que se seguiu foi estranho, pesado, quase respeitoso. Elias se aproximou, apoiando-se na bengala. "Você acabou de declarar guerra à própria estrutura", sussurrou. "Talvez", respondi, "ou talvez tenha acabado com ela." De repente, homens de terno apareceram entre a multidão, abrindo caminho. Reconheci Dandara à frente, expressão tensa. Ela veio direto até mim.
O que você fez? Perguntou baixinho. Falei. Falou para quem? Para quem quisesse ouvir. Ela olhou em volta, percebendo que já era tarde demais. O comando vai te caçar por isso. Então que venham, respondi. Dessa vez não vou correr. Dandara suspirou, tirou algo do bolso e me entregou. Uma credencial nova com carimbo de Operação Encerrada. De agora em diante você é civil, proteção limitada, e oficialmente nunca existiu. Finalmente, murmurei, e enfiei o documento no bolso. Elias se aproximou mais uma vez. Você fez o que meu irmão não pôde. Disse o que ninguém queria ouvir. Ele me ensinou isso, respondi. Enquanto caminhávamos para a saída, uma voz masculina ecoou no sistema de som. Sargento Ribeiro, compareça ao setor administrativo. Elias parou, tenso. Ignora. Mas eu já sabia o que era. Fui até o balcão indicado. A funcionária me entregou um envelope pardo com o selo da Força Nacional. Dentro, uma carta breve. Protocolo K12 desativado. Arquivos públicos a partir de amanhã. A verdade vence devagar, mas vence. Nenhuma assinatura. Só uma linha. Em memória de Álvaro. Fiquei olhando o papel por longos segundos. Elias estava parado perto da porta de saída, a silhueta dele misturada à luz fria da manhã. Caminhei até ele e percebi que a respiração dele estava fraca. Você vai ficar bem? Perguntei. Ele sorriu, cansado. Eu já fiquei. Agora é sua vez. E antes que eu pudesse responder, ele apertou minha mão e caminhou sozinho até o carro que o esperava. O vidro escuro subiu devagar, refletindo o meu próprio rosto. Metade militar, metade civil. Nenhuma das duas inteira. Lá fora, o dia começava a ganhar cor. Jornalistas corriam para enviar matérias. As manchetes brotavam nos celulares como faíscas. Militar rompe silêncio sobre missão secreta. Sargento denuncia conspiração interna. Verdade ou traição? Eu não lia, apenas andava. Cada passo era leve, mas carregado do peso de tudo que deixei para trás. Do outro lado da rua, vi um homem observando. Terno escuro, óculos. O tipo de olhar que mede mais do que admira. Talvez fosse repórter. Talvez comando. Não importava. Eu o encarei até que ele olhasse para o outro lado. Quando entrei no táxi, o motorista perguntou o destino. Pensei em dizer casa, mas a palavra soou estranha. Em vez disso, respondi qualquer lugar que tenha silêncio. Ele sorriu e ligou o carro. A cidade passava pela janela. Viadutos, antenas, pessoas que não faziam ideia da guerra que acabara de mudar de nome. Peguei o celular e vi uma mensagem de Léo. 2 palavras apenas. Orgulho, irmã. O coração apertou. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não era medo, nem raiva, nem cansaço. Era paz. Aquela que vem depois da queda, quando o chão finalmente para de se mover. Enquanto o táxi se afastava, lembrei do primeiro momento em que tudo começou. O aeroporto, o irmão rindo da minha passagem econômica, o alerta vermelho piscando. Aquilo não era azar, era destino me chamando pelo nome. E agora, depois de tantas voltas, eu entendia. O vermelho não era aviso de perigo, era sinal de recomeço. O fim não era a guerra, era o pouso depois dela. O carro parou num semáforo e vi o reflexo do meu rosto no vidro. Sorri, não o sorriso de vitória, mas o de alguém que sobreviveu a si mesma. O mundo podia continuar gritando, mas dentro de mim havia um silêncio tão vasto que nenhum som podia alcançá-lo. E naquele instante, percebi que a verdadeira missão não era guardar segredos, nem expor verdades. Era simplesmente aprender a existir entre as duas coisas sem se perder. Foram precisos 24 dias, até que eu respirasse sem sentir o peso do passado comprimindo o peito. Quando a poeira baixou, quando as manchetes se dissiparam, as vozes se calaram e o país encontrou outro escândalo para apontar o dedo, eu percebi que a vida, enfim, me devolvia o tempo que havia me tomado. Dandara me mandou uma última mensagem, curta como sempre. Protocolo encerrado. Tome cuidado com o silêncio. Ele fala mais do que parece. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque finalmente entendi o que ela queria dizer. O silêncio que antes era escudo agora era escolha. Passei dias recolhida em um pequeno quarto alugado em São Vicente, longe da base, longe da mídia, longe até de mim. Acordava cedo, tomava café preto sem açúcar e passava horas olhando o mar. Às vezes me perguntava se era o mesmo mar que beirava o Havaí.
Aquele lugar onde tudo começou. O lugar que se tornara metáfora de fuga, de destino interrompido. Voltar para lá parecia loucura, mas também parecia necessário. Fechei a mala pequena, o suficiente para uma vida leve, comprei a passagem sem pensar 2 vezes e, pela primeira vez em anos, embarquei sem escolta, sem protocolo, sem crachá. O aeroporto, curiosamente, não me causou o desconforto que eu esperava. Caminhei entre os saguões como quem retorna à cena do crime já absolvido. O atendente da companhia aérea olhou meu documento e disse: "Primeira classe, senhora Ribeiro." Sorri. Não precisava. "É cortesia do sistema", respondeu. Aquilo soou quase poético. O mesmo sistema que um dia piscou vermelho, agora me concedia assento preferencial. Não era prêmio, era encerramento. O voo partiu ao entardecer, e o céu parecia limpo o bastante para prometer um novo começo. Ao meu lado, uma mulher jovem dormia com a cabeça encostada na janela, um livro de autoajuda aberto no colo. "Recomeçar é um verbo silencioso", dizia o título. Olhei por alguns segundos e pensei que, de certa forma, aquela frase me pertencia. Peguei um caderno e comecei a escrever, sem planos, sem disciplina. Apenas deixei que as palavras corressem. Escrevi sobre o irmão, sobre Moraes, sobre Dandara, sobre o general Álvaro. Escrevi sobre a guerra que acontece fora e a que acontece dentro, e como às vezes é mais fácil sobreviver à primeira. O pouso no Havaí foi quase um déjà vu, mas o olhar já não era o mesmo. O mesmo aeroporto onde fui humilhada, onde ouvi meu irmão rir do meu bilhete de econômica, agora parecia menor, inofensivo. Peguei a mala e caminhei até o ponto de táxi, sem pressa. O motorista, um homem local de sorriso fácil, perguntou o destino. "Sem endereço certo", respondi. "Siga em direção ao mar." Ele riu e disse: "O mar está em toda parte, então escolha uma qualquer", retruquei. O carro avançou por estradas que pareciam pintadas em azul e verde. Quando o motorista estacionou, estávamos diante de uma pousada simples, cercada por coqueiros e com vista direta para o horizonte. Paguei, agradeci e fiquei ali, parada, observando o pôr do sol. Havia algo de sagrado na forma como o dia se despedia, sem barulho, sem pressa, apenas cedendo espaço à noite. A proprietária, uma mulher de pele bronzeada e olhar gentil, me recebeu com hospitalidade discreta. "Veio de férias?" perguntou. Pensei antes de responder. De alta. Ela sorriu sem entender completamente, mas assentiu. O quarto era pequeno, com uma janela voltada para o mar e uma rede estendida na varanda. O som das ondas se misturava ao canto distante de alguma música havaiana, lenta e melancólica. Deixei a mala no canto e tirei o uniforme dobrado, o mesmo que guardei desde o fim do protocolo. Coloquei sobre a cama, alisei o tecido e percebi que ele já não pesava. Era apenas pano. O poder estava no que ele representava, e eu não precisava mais de símbolos para me lembrar de quem era. Passei a noite em claro, observando a lua refletida na água. Quando o sono veio, foi leve. O primeiro sono sem pesadelos desde a selva. Nos dias seguintes, adotei uma rotina sem disciplina, o que para uma militar é quase um ato de rebeldia. Acordava com o sol, caminhava pela praia, conversava com pescadores, comprava frutas no mercado local e voltava para escrever. O caderno logo se encheu. Não era relatório, nem confissão. Era memória. Cada página parecia arrancar um peso do corpo. Às vezes eu ria sozinha, lembrando da ironia de tudo. O quanto lutei por reconhecimento, quando o que mais precisava era esquecimento. Certa tarde, enquanto bebia café na varanda, ouvi passos. Léo estava ali, parado na entrada, com o mesmo olhar de quando era menino e sabia que tinha aprontado. "Como me achou?" perguntei. "A imprensa não solta pistas de paraíso." Ele riu. "Eu lembrava do que você dizia quando éramos crianças, que um dia ia viver num lugar onde o mar não tivesse grades." Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Entrou no sistema para descobrir?" "Não. Entrei em mim. E pela primeira vez, não doeu." Ele sentou à minha frente. Estava diferente. Mais magro, mais calmo. "A verdade saiu nos jornais. Te chamam de heroína agora." "Heroína é palavra perigosa", respondi. "Normalmente vem antes de alguém ser esquecida." Ele assentiu. E por um instante, a conversa ficou suspensa. "Quero te pedir desculpas. Não por tudo, porque tudo é grande demais, mas por ter rido de você naquele dia, no aeroporto." Olhei para ele e percebi que não havia raiva, nem ressentimento. "A gente sempre ri do que não entende, Léo. E você não entendia o que era carregar silêncio." Ele abaixou a cabeça. "Agora entendo." Ficamos ali, vendo o sol mergulhar no mar, até que ele se levantou.
Vou embora amanhã, disse. Tenho filhos para criar, mas precisava te ver. Já me viu, respondi. E isso basta. Ele sorriu e, antes de sair, deixou um envelope sobre a mesa. Achei que fosse gostar disso. Quando ele se foi, abri. Dentro, havia uma passagem de volta. Havaí para Brasília, aberta, sem data. E uma carta curta. Para quando você quiser recomeçar, ou para nunca mais. Guardei no caderno, sem saber o que faria com ela. Na manhã seguinte, caminhei até a beira do mar e levei comigo o uniforme. Sentei na areia, dobrei o tecido uma última vez e deixei que as ondas o levassem. Vi o pano flutuar por alguns segundos antes de afundar. Não senti perda, senti leveza. Pela primeira vez, aquele gesto não era renúncia, era libertação. Voltei para a pousada com os pés descalços e o coração estranho, como se coubesse inteiro dentro do peito. Nos dias seguintes, comecei a ensinar autodefesa para jovens locais, filhas de pescadores e estudantes que queriam aprender algo além de passos de dança. Não cobrava nada, apenas ensinava a postura, o equilíbrio, a calma. Uma delas, chamada Miley, perguntou por que eu não usava mais farda. Porque agora quem me protege sou eu, respondi. Ela sorriu e disse, então você é sua própria tropa. Gostei da frase. Escrevi no caderno naquela noite. Com o passar das semanas, o silêncio que antes me assustava se transformou em companhia. Aprendi a cozinhar pratos simples, a reconhecer o som das marés, a entender o idioma do vento que muda de direção sem pedir permissão. Às vezes recebia mensagens de Dandara, sempre curtas, sempre cifradas. Moraes desapareceu. Arquivos liberados. Fim da linha. Eu lia, apagava e voltava a viver. O passado continuava existindo, mas agora em lugar diferente. Não mais dentro de mim, e sim atrás. Certo dia sentei na varanda e abri o caderno pela última vez. Escrevi. Nem toda guerra termina com bandeira hasteada. Algumas terminam com alguém aprendendo a respirar de novo. Fechei o caderno, olhei o horizonte e percebi que o som do mar já não me lembrava tiros. Me lembrava paz. O mesmo som que um dia anunciou alerta, agora era abrigo. Na última noite, antes de decidir se ficaria ou não, fui até a praia. O céu estava limpo, o mar calmo. Sentei na areia e fiquei olhando as estrelas. Não pedi nada, não agradeci nada, apenas estive ali. Foi quando percebi que não precisava mais escolher entre o silêncio e a voz. Eu podia ser os dois. Podia ser o grito que ninguém ouviu e o silêncio que resistiu. Podia ser militar e civil, irmã e soldado, ferida e cura. Tudo ao mesmo tempo. O vento soprou e a lua se refletiu inteira na água. Senti que o mundo finalmente voltava ao eixo certo. Fechei os olhos e deixei escapar um sorriso pequeno, verdadeiro. A guerra acabou, pensei. Mas eu não.